Meus filhos, no dia 30, vou receber uma nova iniciação. Vou receber uma nova iniciação. E quero que vocês saibam. É uma iniciação. Eu serei iniciada por grandes iniciados do Himalaia. Salve Deus. Agora, eu quero que vocês conheçam os caminhos que eu vivi. Em 1957, deixa eu ter cuidado porque eu sou horrorosa para... Em 57, eu recebi essa missão e tive que vir para Brasília. E eu não queria vir para Brasília, mas o doutor Saião insistiu e eu vim para cá com meus 4 filhos, 5 filhos. Uma moça que... 5 filhos. 4 meus e 1 que Deus me deu. Salve Deus. Que é a Gertrudes. Então, eu vim para cá. Foi horrível, porque eu não suporto mato. Eu tenho medo de bichinho. Tenho horror a bichinho. Tenho medo. E tive que viver no mato, tive que fazer uma barraca, não tinha casa e sofri, mas sofri mesmo. Eu não conheci pobreza. E entrei assim no pior. Fui ser motorista de uns engenheiros que estavam locando o plano piloto. Foi o primeiro caminhão que entrou, fui eu, cheio de engenheiro e candão, na Asa Norte. Asa Norte foi no eixo. Foi no eixo. E foi muito sofrimento, mas as coisas sempre foram muito fáceis para mim. Eu sempre trabalhei de uma maneira que nunca senti falta de dinheiro, da vida material. Eu sempre fui muito organizada e vivi sempre só para aqueles filhos. Então, as coisas minhas sempre rendiam muito. E quando isso foi em maio, e logo em junho eu já estava começando a ouvir vozes. Mas achava que eu estava super cansada. Quando foi em 59, aí já não teve jeito. Eu já estava desenvolvida e passei por tudo, já tinha da psiquiatra, isso você já sabe. Em 59, o pai Seta Branca, em nome de Jesus Cristo, disse que eu precisava de fazer um curso de transportes no Himalaia, no Tibete. E eu não vacilei. Foi difícil. Mas quando eu vi o pai Seta Branca, eu tinha muito medo dele e eu chamava ele de... Chamava ele de Seta Branca, cacique Seta Branca. Ele me contava sempre a história dele. E comecei. Quando foi mais ou menos em fevereiro de 59, em janeiro de 59, eu vi um ônibus passar perto de mim e vi o povo que ia morrer. Vi que ele ia tombar mais adiante e ia matar uma porção de gente. E eu botei meu caminhão para lavar, ali no posto do japonês, não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra? Lá na Cidade Livre. E fiquei num barzinho que tinha ali do japonês. Alguém aqui deve lembrar do céu. Salve Deus. Então, e fiquei lá. Quando eu vi,
um senhor que estava assim, e eu vi na cabeça dele uma mulherzinha com um vestido de bolinha e uma sombrinha, estava um sol quente, e vindo assim a mulher caminhando. Fiquei assim, sabe? No meio daquela opção de visão, caceta branca, aquelas coisas todas, eu já estava mais calma. Eu vi, então, fui lá dentro, cheguei na porta outra vez, a mulherzinha estava chegando fisicamente. Falei, então eu entendi que depois que eu ouvia o pensamento das pessoas, o homem estava pensando aqui. Então começou a passar aquela mulherzinha pequenininha e outras coisas. De repente um ônibus entrou numa curva, caiu, tombou e eu vi 4 pessoas mortas. E a mulherzinha de bolinha também estava assim, por cima do braço. Aí quando eu vi, falei, se eu vi a mulher e a mulher apareceu, então aquilo vai ser verdadeiro. Falei, moço, vem cá. O homem olhou assim para mim, e a mocinha já olhou com raiva, né? Não, vem cá, eu assim, agressiva, tá? Vem cá vocês dois. A mulher ficou assim zangada comigo, como, né? Eu era mocinha também, né? Podia pensar. E foram assim com raiva, sabe? Vem cá, por favor. E trouxeram assim para dentro, o ônibus chegou para lá. E não sei como se passou aquele instante, e o ônibus partiu. Não tinha passageiro, era uma parada de ônibus, né? Custa explicar as coisas. E o ônibus foi embora. E ela resmungou qualquer coisa. Ninguém entendeu porque eu chamei ele, sabe? Mas eu virei para o japonês e disse, o ônibus vai tombar. O homem fez assim. Segurou a mulher e saiu. Perderam o ônibus, né? É difícil passar o ônibus, né? Passava de 1 hora, ia para a fundação, que para essas casas de frente à W3. É fundação, né? Não demorou 5 minutos. Porque logo tem aquela curva ali da morte, sabe qual é? O ônibus caiu lá embaixo. O micro-ônibus. E matou 4 pessoas. E veio a notícia, né? Na hora. E o casal entendeu, todo mundo, foi aquela... E eu não quis nem ver mais ninguém. E eu ficava zangada. Quando eu falava uma coisa assim, não viesse falar para vezes comigo, que eu vivia agressiva, assim, sabe? Esperando uma pessoa falar uma coisa que eu brigar com a pessoa. Aí aconteceu. Então, eu vi que daquela hora em diante, uma palavra minha era uma ordem. Eu podia escravizar uma pessoa. Aliás, não foi eu que disse isso, foi o pai Santa Branca. Ele viu o perigo que estava correndo comigo. Qualquer coisa minha podia, olha, eu agressiva, sem religião. Chegava um espírito e falava, você é mortinho, não tem conversa com você. Desencarnado? Não, vai estar lá. Quando vinha um com aquelas fantasias, para ter um espírito vir falar comigo, tinha que vir com uma fantasia de Roma, uma encarnação de Esparta, né, para poder vir falar comigo, senão não dava atenção. Não gostava de mortinho. Tá? Aí o pai Santagante falou assim, você vai girar seus olhos a Jesus, porque eu também tenho uma coisa, que toda a vida eu tive. Isso aqui funciona, né? Mas eu quero saber como é que ele funciona. Eu não me convenço se você cortar o fio aqui, entendeu? Eu tenho que me convencer das coisas. Então eu comecei a me esclarecer. Sozinha. Eu não tive tia Neiva não, viu? Eu sozinha. Aí eu jurei a Jesus.
Para ele arrancar meus olhos, a seta branca falou: filha, você teria coragem de mentir? Será que você vai se envaidecer um dia e dizer uma coisa que não é verdadeira, ou assombrar uma pessoa? Então eu pedi a Deus: eu vou lhe dar forças para você nunca precisar impressionar as pessoas. Quer dizer, vai te acontecer uma coisa, eu tenho força que eu não deixo acontecer, então não acontece. Não precisa também te dizer aqui. Está compreendendo? Que é isso que nós temos que pensar aqui. Então, eu fiz. Eu peço a Jesus que arranque meus olhos o dia que eu impressionar uma pessoa, o dia que eu usar uma palavra para escravizar uma pessoa, né? Ou disser uma coisa que os meus olhos não estejam vendo mesmo, ouvindo. É esse juramento que eu vou fazer. Então, para isso, eu preciso de força. Porque é horrível saber que uma pessoa está canceroso, vai morrer. Eu não posso fazer nada, eu tenho que nem morrer a pessoa, não é? Então, para poder eu ter força e dizer: meu pai, isso não pode acontecer agora, tem que preparar a pessoa. Esse desastre não pode acontecer, eu garanto que eu vou encaminhar essa pessoa no plano espiritual. Para isso, esse aqui foi a parte dura de toda a minha vida. Com toda a força que eu tinha, gostava e gosto de viver. Eu gostava de dançar. Eu gostava de meus carros, sair, atravessar estado, às vezes sozinho. Eu gostava de coisas assim, completamente diferentes da vida que eu tive que levar. Então, o pai disse: você tem que escolher. Ou você escolhe, ou você faz um aperfeiçoamento, ele fala, recebe uma lição em Tibete, eu vou lhe dar um mestre para isso, ou você não vai servir para anunciar o doutrinador. Então, eu comecei. Salve Deus. Então, para poder eu me transportar, ficar leve para me transportar, eu tive que fazer um curso. Eu tive que fazer um curso em Tibete. Então, eu estava, eram 2h da madrugada, o pai disse: hoje você começa o seu curso. Eu recebi, bateu na minha porta, um homem que tinha tomado uma injeção azul, que até hoje eu não sei que injeção é essa. É coisa de malária, como é que é? Azul de metileno. E nisso apareceu perto de mim o João Sanplaca, e não sei se foi o Eris. Eles apareceram assim perto de mim e falaram que eu tinha que levantar e atender o homem e tal. E toda vez que eu via esse espírito, eu sabia que eu adoecia, acontecia uma coisa ruim, sabe? Eram luminosos, são luminosos, mas eles tinham que me adoecer para eu chegar onde eu cheguei. E eu estava com muita febre. E fui ver esse homem. Quer dizer, tudo vai pelos canais tudo nas leis, né? Eu estava na lei física. Tive que sair, o homem ficou bom, e eu peguei uma pneumonia. Com febre, estava serenando assim, aquela chuvinha. Pois é. Essa pneumonia veio uma tuberculose. E eu me transportava do mesmo jeito.
obsessores, eu nunca vi tanto na minha vida. Tinha dia que eu estava com 11, 12 loucos. E de uma força tão grande que eu chegava e tirava aqueles obsessores e as pessoas saíam boas. Salve Deus. E para encurtar o caso, eu passei 5 anos vomitando sangue. Assim, ó. Fazia assim, vinha aquelas senhoras de senadores, naquele tempo desses políticos, governadores e todos lugares iam ver. E eu tinha que esconder, que as entidades falavam para mim, mantinham, diziam, esconde esse sangue, ninguém pode ver. E eu fazia assim naqueles lenços, usava pano vermelho, para ninguém ver, porque eles podiam ter medo de mim e eu ter que parar com a obra. Sem tomar remédio. E meu pulmão foi se acabando. E eu me transportava com aquela facilidade, passava 3, 4 horas sem me alimentar, sem nada. Me transportava, e até meu mestre, que se chama Almarran. E eu demorava tanto do outro lado, quando eu chegava, o corpo não queria aceitar. Era preciso que eu tivesse mesmo fraca, com febre, para eu poder voltar e tomar o corpo. Sofri 5 anos, sofri não. Não é sofrimento para mim. Eu tinha aquela hora certa de ter febre. Era a hora que eu me transportava. Mas febre de tuberculose é uma febre terrível. E voltava. Alimentação péssima. Logo veio morar perto de mim uma porção de gente. Vinha aqueles pobres, mais pobres do que eu ainda. E todo mundo foi se aborrecendo comigo, porque todo mundo esperava perto de mim uma cidade espírita, entendeu? Fazia um tal com aquela turma de Anápolis, principalmente Mãe Neném, todo mundo esperava uma maravilha perto de mim. Salve Deus. E eu nunca vi como foi preciso tanta dificuldade. Salve Deus. Vocês já sabem o que pode acontecer a uma pessoa que nunca deixou de atender por dia 50, 60, 100 pessoas. Nunca deixou de atender por dia nesses anos, doente, com febre, nessa situação que eu digo. E gente de toda a camada social. Salve Deus. Tinha dias que o pai Deus dizia, filha, você não quer tomar um remédio? Você quer ir ao médico? E eu, não. Se for para eu ser evidente, eu não quero. Está entendendo? Se eu tivesse tomado remédio, eu não chegava ao ponto que eu cheguei. Se eu tivesse... Eu tomava, enquanto vezes eu tomava uma coisa qualquer, sabe? Salve Deus. E quando o médico, até que um dia eu não aguentei, terminei o curso, o Marrom, o meu mestre, ele me deu como... Quando eu terminei o curso, ele disse ao pai Santa Branca, em nome de Jesus, a filha, ela está mais evoluída do que nós outros. Porque os mestres se frustram nos templos e ficam naquele egoísmo de só aprenderem. E eu não. E eu para ter uma vida completa e poder encarar vocês e sermos do mesmo nível, eu tive que levar uma vida normal, de uma pessoa normal,
Detesto coisas de santo, de pessoas físicas que se endeusam, diz que começa a se santificar, fazendo abstinência de comida, de seja lá o que for. Não, a minha vida é uma vida normal. Quer dizer, nós temos que evoluir, todos nós, igual, sem santidade, sem especialidade. Especialidade minha única desse mundo é a mediunidade. É só a mediunidade. Mas nossa evolução é uma evolução só. Salve Deus. E essa, é por isso que eu digo a vocês, em nome de Jesus Cristo, que tem condições, muitas vezes, de mudar o karma de uma pessoa. Não mudar, aliviar o karma de uma pessoa. E todos nós aqui temos, porque somos iguais. Salve Deus. Não existe mediunidade de evolução. Porque eu sou evoluída, porque eu passei por um curso. Não, eu passei por um curso porque eu sou médico de transporte. Eu me transporto e fui. Se na sua mediunidade você pode fazer o que eu fiz, estamos evoluídos. Agora, a única coisa que eu tive é o que eu quero que vocês todos tenham. É um caráter de ser verdadeiro. É um caráter verdadeiro. Porque nós só construímos as coisas quando somos verdadeiros, meus filhos. Fazemos tudo